A história completa de Doutor Destino. Jovem gafanhoto, em homenagem a Marvel Comics e a Robert Downey Jr., que fez esse grande anúncio agora há pouco aí, acho que semana passada, né? Eu vim trazer aqui pra vocês a história completa de um dos vilões mais famosos da Marvel, Doutor Destino. Mas antes de começar, deixa eu só te dar uma dica. Aí na descrição eu deixei um link com o curso Viver Sempre com Dinheiro. Nele você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre como você deve lidar com seu dinheiro e nunca mais ter dificuldades com isso. Vai por mim, você precisa estudar sobre isso. Clica aí no link abaixo e confere. Agora bora lá. A história começa com o próprio Doutor Destino contando a sua própria história. E diz que ele lembra de cada uma de suas perdas que ele teve durante a vida. A história começa com uma mulher grávida e ela é ninguém menos do que a mãe do Doutor Destino, que tinha como seu nome de nascimento Victor Van Doom. Doutor Destino diz que crianças normalmente têm sua memória aí a partir de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Mas ele, demonstrando que não é uma criança normal, nem perto disso, tem lembranças desde a barriga da mãe dele. Então depois de nascer, a gente vê que Victor tem uma ótima relação com a mãe e ama muito ela, ao contrário da relação com o pai, que era muito difícil. Mas existia um problema e então descobrimos que a mãe de Victor era uma cigana que mexia com bruxarias e rituais demoníacos. Fazia isso para tentar proteger seu povo dos soldados do Barão, que era um lorde que caçava e maltratava seu povo, os ciganos. Então, em um desses rituais, a mãe de Victor perde o controle e acaba sendo possuída por um demônio. Então, com o poder do monstro, a mãe de Victor mata todos os soldados do Barão. Soldados esses que sequestravam, matavam e abusavam das mulheres dos ciganos. Mas isso não saiu de graça e o demônio, em troca, mata todas as crianças da sua tribo, as crianças ciganas. Claro que a mãe de Victor não queria isso. E depois do acontecido, todo o grupo de ciganos vai em busca da mãe de Victor, que tenta fugir, mas não consegue e acaba sendo assassinada por todo o grupo dos ciganos. E assim, Victor tem seu primeiro trauma de infância, com cerca de 4 anos de idade. Depois desse acontecido, o grupo de ciganos sabe que não poderia mais viver ali e já planeja sua mudança. Mas nesse meio tempo, eles decidem que o pai de Victor e ele mesmo, a criança, não poderiam mais seguir com eles em viagem no grupo dos ciganos. O pai de Victor tenta argumentar, mas não consegue. Quando ele já tinha aceitado seu destino, Victor vai falar com o grupo e ameaça a todos. Diz que se eles expulsarem ele e seu pai do grupo, ele um dia vai voltar, vai aprender a magia de sua mãe e vai matar todos eles. E todos, assustados com a firmeza das palavras do garoto, acabam aceitando sua ameaça e deixam que eles continuem com o grupo. Então 7 anos se passam e a gente vê que Victor retornou a uma vida normal, sendo uma criança alegre e feliz, tendo conhecido uma grande companheira, uma grande amiga chamada Valéria, que era seu amor durante a infância. Um dia, os soldados do Barão chegam até o grupo de ciganos e diz que eles precisavam levar um curandeiro que estivesse no grupo para poder salvar a baronesa, que estava muito doente. Coincidentemente, o curandeiro do grupo era o pai de Victor, que é levado até a casa do Barão para salvar a baronesa. Então vemos que durante a noite o pai de Victor volta correndo, cavalgando com um cavalo, pega Victor e sai fugido. Descobrimos então que o pai de Victor não conseguiu salvar a baronesa, que já estava num estado muito avançado de câncer, e com isso o barão ficou muito enfurecido e condenou o pai de Victor à morte, que antes disso consegue fugir. Mas o problema é que no país onde eles estavam, na Lativéria, estava em um momento de muito frio e as montanhas estavam todas congeladas, dificultando e muito a fuga dos dois. Então em um determinado momento eles cansam e não conseguem mais andar. Victor e o pai dele se sentam em meio à montanha congelada e ventos muito frios. Victor acaba se sentando por entre as pernas de seu pai, que dá seu casaco para seu filho, que estava com muito frio, e o abraça para aquecê-lo. Então eles dormem. Durante a manhã, Victor acorda e percebe que o abraço de seu pai não estava mais quente, e sim congelado. Então quando ele olha, percebe que o seu pai tinha congelado durante a noite, protegendo ele mesmo do frio. Victor então se desespera, começa a chorar copiosamente e ao tentar se soltar não consegue, porque simplesmente o pai dele e os braços estavam congelados e não conseguia liberar o Victor. Depois de muita agonia, frio e dor, e de muito se debater tentando se soltar, Victor desiste e acaba que
quase também se congela como seu pai. Mas antes que Vitor morresse, eles acabam sendo encontrados pelo grupo dos ciganos. O pai de Vitor ainda conseguiu ser socorrido, mas não sobreviveu mais do que algumas horas com o grupo e acaba falecendo. Vitor tem uma recuperação tranquila, mas apesar de seu corpo estar bem, Vitor agora estava cheio de rancor e ódio. Depois da amargura de perder sua mãe, assassinada pelo seu próprio grupo, e de seu pai, morto por ordens praticamente vindas do barão, Vitor agora estava totalmente rancoroso e não conseguia criar laços com mais ninguém, deixando até mesmo a amizade que ele tinha com a própria Valéria de lado, que era sua paixão. Então Vitor se foca nos estudos e, mexendo nas coisas de seu pai, acha os livros de magia negra da sua mãe. E aí ele cria um objetivo: encontrar sua mãe no inferno e trazê-la de volta, salvando ela. Para isso, Vitor passa anos estudando magia negra e, apesar de ter sim conseguido muitos avanços, ele não consegue alcançar o seu objetivo de resgatar a sua mãe. E frustrado por não conseguir atingir seu objetivo com a magia, Vitor se volta para a ciência e começa a estudar sobre tecnologia, descobrindo assim que, além de um prodígio na magia, também era um prodígio nas ciências. Pouco tempo depois, Vitor já estava fazendo diversos equipamentos para combater os soldados do barão, conseguindo assim defender seu grupo e afugentar quase que sempre os soldados que atacavam ele. Uma noite, Vitor, com 16 anos, é parado por um homem desconhecido que aponta um rifle para sua cabeça. Então, como um reflexo, Vitor derruba o homem e coloca suas mãos sobre seu pescoço, enforcando o homem até a sua morte. Depois desse frenesi de fúria, Vitor se encontra em sua casa confuso, percebendo que já tinha virado um verdadeiro assassino. Passado algum tempo, Vitor acaba recebendo a visita de um homem desconhecido que era um agente dos Estados Unidos. E esse homem, descobrindo sobre a inteligência e as invenções de Vitor, oferece a ele a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e ter à sua disposição tudo o que ele precisaria na hora que ele pedisse. Claro que os Estados Unidos não estavam sendo bonzinhos. Eles estavam de olho nas futuras armas que Vitor poderia criar para o seu país. E como ele não tinha mais nenhum amor pelo seu grupo ou por onde ele estava, Vitor acaba aceitando e vai sim para os Estados Unidos, abandonando seu povo, que era sempre atacado pelo barão. Chegando lá, Vitor vê que tudo era verdade e ele tinha sim todos os dispositivos e tecnologias à sua disposição para que ele pudesse desenvolver ao máximo a sua inteligência. Vitor era extremamente mimado pelo governo com o passar do tempo, que via o potencial e as invenções que ele trazia para seu país. Mas apesar de tudo, Vitor ainda continuava com seu jeito solitário e rancoroso. Os traumas de ter perdido seu pai e sua mãe nunca o deixaram de lado. E com isso, ele não conhecia outra coisa além de estudar e se aperfeiçoar, criando assim uma aversão a qualquer outra pessoa, pois ele achava que tudo que não fosse estudar e desenvolver tecnologia era uma total perca de tempo e sem valor nenhum. Mas dentre todas as pessoas, existia uma pessoa que Vitor tinha um ódio profundo, e essa pessoa era Reed Richards, mais conhecido futuramente como Doutor Fantástico. Era outro garoto prodígio, e sua inteligência era comparada à do próprio Vitor, que não entendia como aquele cara, imbecil do jeito que era, comparando Richards até mesmo a uma criança, conseguia ter sua inteligência comparada à dele próprio. Então, durante anos, Vitor nutriu essa fúria contra Richards. Mas um dia Vitor acaba cedendo e vai a uma festa universitária. Lá ele acaba se embriagando e uma jovem gafanhota leva o jovem mancebo para um local escondidinho e lá tasca o beijão em Vitor. Essa cena deixa Vitor extremamente enfurecido. Quando Vitor percebe o local em que está e a cena em que está inserido, isso deixa Vitor extremamente enfurecido, pois aquilo era uma total perca de tempo e algo totalmente vazio que não o levaria a lugar nenhum. Então Vitor, possuído pela raiva, ataca a garota e tenta enforcar ela. Mas ele acaba vendo o rosto do homem que ele assassina
menina lá em Lativéria e com isso acaba soltando o pescoço da menina, deixando ela fugir. Victor volta para o alojamento. A menina tenta denunciar ele, mas claro que o governo nunca ia deixar nada acontecer com Victor e abafa totalmente o caso, fazendo até mesmo com que a menina saísse da universidade. Depois de alguns anos, Victor, com a ajuda da magia negra e com o auxílio da tecnologia, consegue criar uma máquina que tinha o objetivo de alcançar a sua mãe. No primeiro teste da máquina, o próprio Victor vai usá-la e até consegue cumprir seu objetivo e encontra sua mãe, juntamente com o demônio que tinha a levado. Victor tenta salvar ela, mas sua mãe, com medo de possíveis represálias ao seu filho, nega e não quer voltar com ele. Nesse meio tempo, algo inesperado acontece e a máquina que Victor estava explode, desfigurando assim totalmente o seu rosto. Então, por causa disso, Victor acaba sendo expulso por ter colocado todos os seus colegas em risco com a explosão do seu laboratório secreto. Depois disso, Victor fica totalmente enfurecido e, como vingança com o governo, Victor destrói todas as armas que ele construiu para os Estados Unidos e acaba fugindo para a Europa. Agora, na Europa, Victor continuava seus estudos dentro do seu próprio quarto, mas com uma diferença. Agora ele tinha ataduras em seu rosto para cobrir as cicatrizes que ficaram da explosão do equipamento e cobrir a vergonha que vinha dele. Então, como Victor não pode ter paz nessa vida, em um determinado dia o governo russo descobre a localização de Victor e envia soldados para capturá-lo e fazê-lo trabalhar para o governo. Mas com a ajuda das suas invenções, Victor consegue combater os soldados e fugir. Alguns meses depois, ao estar caminhando na praça, Victor vê ninguém menos do que Valéria, o seu antigo amor de Lativéria. Valéria conta que após a partida de Victor, o barão aumentou e muito os ataques ao seu povo. Então Valéria pede que Victor volte com ela para que ele possa salvar eles. Mas logo depois descobrimos que tudo não passava de um plano do governo russo. E Valéria tinha sido enganada, pois agentes do governo russo contrataram ciganos que enganaram Valéria para que ela fosse ao encontro de Victor. Então, em um momento, um desconhecido entrega uma flor branca para Valéria. E logo depois, soldados russos aparecem, pegam Valéria e ameaçam Victor. Dizem que se ele não se entregar e não for trabalhar para o governo russo, eles vão matar Valéria, que sabiam ser um antigo amor de Victor. Então ele tenta jogar um verde e diz que Valéria não significa nada para ele. Mas claro, os soldados não acreditam. E quando Victor diz que não vai aceitar as suas ordens, o soldado cumpre sua ameaça e atira em Valéria. Mas inesperadamente um escudo surge a partir da rosa branca que o homem tinha dado para Valéria, a protegendo assim dos tiros. E então um turbilhão de magia aparece, onde todos os soldados que estavam ali russos são mortos por essa magia. E ao contrário do que todos pensavam, essa magia não veio de Victor, e sim do homem desconhecido que tinha entregado a flor para Valéria. Então, conversando com ele, ele se revela que ele era um monge de um antigo templo do Tibete, e que o templo havia profetizado que um homem sem rosto um dia viria e se tornaria o mestre de todos. Então o monge diz que Victor tem que ir e aprender toda a magia disponível no templo para ele. E antes de poder dizer a localização do templo, o homem acaba morrendo, pois foi baleado na confusão com os guardas durante seu ataque com magia. Depois disso, apesar das súplicas de Valéria para que Victor voltasse com ela, ele recusa e vai em busca do templo e diz que esse era seu destino. Mas essa missão não foi nada fácil e Victor passa um bom tempo procurando, estudando e pesquisando onde estaria a localização desse templo. E depois de muito tempo com isso, ele acaba por encontrar, mas o caminho até lá também era uma jornada muito difícil. E depois de vários dias caminhando para chegar lá, em um determinado momento, Victor não aguenta mais e acaba desmaiando em uma montanha congelante. E ali seria seu fim, mas depois de uma semana, Victor acaba acordando no templo sagrado e descobre que os próprios monges o encontraram e o salvaram da morte certa. Então, passado anos estudando no templo sagrado, Victor acaba aprendendo tudo o que tinha para aprender sobre magia no templo e se torna o mestre de todos. Nessa hora, Victor Von Doom ordena que todos no templo passem a o chamar de
Doutor Destino, nascendo assim um dos maiores vilões da Marvel Comics. Mas seu nascimento ainda não estava completo. Nesse momento, Victor prepara um grande equipamento e liga diversos televisores a ele, pois ele queria saber como estava o mundo externo na atualidade. Uma notícia deixa Victor extremamente furioso, e ela era que Reed Richards tinha se formado, e depois de lá, ele já tinha dado grandes contribuições para a ciência e para a humanidade, tendo ganhado então o título de homem mais inteligente do mundo. Victor então fica enfurecido de raiva e passa a acreditar que, na verdade, aquela explosão que aconteceu nos Estados Unidos havia sido arquitetada por Reed Richards, nascendo assim uma das principais rivalidades da Marvel Comics, Doutor Destino e Senhor Fantástico. Então, controlado pela loucura, Doutor Destino decide transcender a humanidade e cria uma armadura totalmente tecnológica que mais parecia uma segunda pele para ele. E com a ajuda da magia, faz com que a armadura seja definitiva e nunca mais possa ser tirada de sua pele, se tornando uma coisa só com ele mesmo. E o mais macabro foi a sua máscara, pois ela foi colocada em seu rosto quando ainda estava muito quente, o que fez com que ela queimasse a sua pele e se fundisse, fazendo com que ela também nunca mais possa ser tirada. Depois dessa transformação, o Doutor Destino estava completo, uma verdadeira máquina de vingança sem emoções. E nessa hora, Doutor Destino decide que é hora de se vingar de todos aqueles que causaram alguma dor para ele. E ele decide primeiro retornar a Lativéria e se vingar do Barão, que foi o responsável pela morte de sua mãe e seu pai. Chegando lá, Doutor Destino descobre que o Barão havia se tornado o rei de Lativéria. Seria muito fácil para ele ir e simplesmente matar o Barão, o antigo Barão. Mas não era isso que Victor queria, não era simplesmente uma vingança. Ele queria também poder, e para isso ele teria que ter o reconhecimento do povo de Lativéria. Pouco a pouco, com um exército de soldados, robôs e cidadãos se juntando à sua causa, Victor vai combatendo os soldados do rei, e paulatinamente o seu exército vai crescendo, e sua fama também, pois o rei era um tirano e o povo estava cansado de suas tiranias. Então, depois de muitas batalhas, chega o dia da batalha final, onde estavam frente a frente o exército do Doutor Destino e o exército do rei. Mas inesperadamente, o exército do rei baixa suas armas e se junta ao Doutor Destino. Vendo isso, o rei tenta fugir, mas é interceptado por Doutor Destino, que, assim como fez com o soldado quando era jovem, mata o rei o enforcando. Depois disso, como prova do que ele tinha feito, Doutor Destino tira a capa do rei e a coloca em si mesmo, ficando assim finalmente com a aparência do vilão que conhecemos nos dias de hoje como Doutor Destino. E após isso, ele consegue cumprir seu objetivo e é coroado como rei e senhor da Lativéria. Depois disso, quem você acha que vai ser o alvo da próxima vingança de Doutor Destino? É isso aí, galera, deixem nos comentários, curtiram esse vídeo? Tô pensando também em trazer a história completa do Doutor Destino versão Tony Stark, que é uma versão possível de aparecer no filme. O que é que vocês acham? Deixa aí. Valeu!